Comigo, decretos. Nessa noite eu queria que você pudesse meditar comigo sobre a palavra decretos do Senhor, decretos que Deus tem nas nossas vidas. Mas qual é a postura da igreja nos decretos? Nós estamos vivendo decretos no Brasil, decretos de firma do presidente, decretos do povo, cartas abertas. Nós estamos vivendo entre o dia 8, 10, 11, 12, há um momento muito tênue de decisão na nossa nação. E hoje o Senhor, bem antes, já no começo da semana, o Senhor vinha falando ao meu coração sobre decretos. Nós temos advogados aqui na igreja, nós temos filhos desembargadores aqui na igreja, nós temos pessoas que conhecem muito bem o que é a jurisprudência também. Você que está em casa também é convidado comigo hoje a meditar. Diga comigo, decretos. Qual é a postura da igreja? Diante de um decreto político, decreto religioso, decreto, seja na dimensão que for, nós como igreja, qual a nossa postura, a nossa posição, o que devemos fazer, como responder, para não sermos levados de um vento ao outro, de doutrina a outro. Em primeiro termo que eu quero que você entenda, uma afirmativa de decretos, vá comigo no livro de Levítico, no capítulo de número 20, versículo 8. O Senhor, Ele começa falando com o seu povo, depois de tirá-lo do deserto, melhor dito, do Egito, e caminhar com eles no deserto. Em Levítico capítulo 20, versículo 8, apenas como premissa, veja em tela cheia e leia comigo. Obedeçam a todos os meus decretos, e leis e pratiquem-nos, para que a terra para onde os estou levando, para habitarem, não os vomite. Uma vez mais, leia comigo, você que está em casa, leia toda a igreja junto. Obedeçam a todos os meus decretos, e leis, e pratiquem-nos, para que a terra, para onde os estou levando, para habitarem, não os vomite. O Senhor, Ele fala com o povo no deserto, dizendo, olha, os meus decretos, as minhas leis, pratiquem, guardem, senão eu vou vomitar vocês. Em outras palavras, vocês não vão herdar a terra prometida. E não resta dúvida que uma geração ficou morta no deserto, não entrou na terra prometida, por não observar as leis e os decretos do Senhor. Ainda em Êxodo capítulo 12, nos fala que a Páscoa é um decreto de Deus, decreto permanente. De eternidade a eternidade está decretado a Páscoa como um memorial, é um decreto do Senhor. Em Êxodo capítulo 12, versículo 14, diz a palavra, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor, celebrem-no como decreto perpétuo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que, talvez você se pergunte, pastor, decreto e lei é a mesma coisa? Nosso advogado ali. Decreto e lei é a mesma coisa. Veja em tela cheia, coloque, leis e decretos são a mesma coisa. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, diga, leis e decretos são a mesma coisa? Aleluia. Alguém pode chegar e dizer, pastor, estou me lembrando das minhas classes de direito. Eu não sabia que na igreja também se fala de direito. Sim, na igreja, a igreja fala do reino de Deus. O reino de Deus é direito, deveres, constituição do reino. Leis e decretos são a mesma coisa. Olha o que a palavra de Deus diz no Salmo de número 119, versículo 33 ao 34. Leia comigo, a igreja, leia. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Fale, a igreja, fale. E a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Diga, ensina-me, Senhor, os teus decretos e eu guardarei a tua lei. Assim que leis e decretos não são a mesma coisa, mas caminham. Leis, diga comigo leis, diga comigo decretos, normas e atos. Coloque em tela cheia para a gente acompanhar. Diga, leis são normas e decretos são atos. Antes das leis, o Senhor dá a palavra. A palavra é diluída em normas, em regras. E aí vem os atos administrativos, a ação direta de Deus em cima do que Ele falou. Aí vem os decretos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui está a lei do Senhor e os seus decretos escritos. Bendito seja o nome do Senhor.
Aleluia! Mas qual é a postura da igreja sobre decretos? Já sabemos que a lei, a postura da igreja com relação à lei, a palavra de Deus é guardar. Nós guardamos a palavra, vivemos a palavra, praticamos a palavra, a lei e os decretos do Senhor. Um livro do Antigo Testamento que muito fala de decretos para todo lado é o livro de Daniel. Diga comigo, Daniel. E existem duas ações num decreto antes e depois de um homem convertido. O primeiro deles é Nabucodonosor. Diga comigo, Nabucodonosor. Nabo para os íntimos, viu? Nabo para os íntimos. Nabucodonosor, antes de conhecer a Deus, ele deu um decreto, e depois de conhecer o Deus de Daniel, deu outro decreto. E nós vemos a reação de Daniel e a postura entre esses dois decretos. O primeiro deles nós vemos em Daniel capítulo de número 3, versículo 4. Leia comigo. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, os homens de todas as nações, povos e línguas. Versículo 5, a igreja leia. Que quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Versículo 6. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Isso era um decreto. E um decreto não é para ser obedecido? Os decretos são para ser obedecidos, mas nós como igreja, qual é a postura da igreja com relação a um decreto como esse? O mundo está caminhando em uma nova ordem mundial, onde estamos vendo o desenrolar de um governo único, posicionamentos totalmente contrários à ação, mas como nós, como cidadãos, como patriotas, como igreja, devemos nos portar diante de um decreto? Bendito seja o nome do Senhor. Versículo de número 14 nos fala de 3 jovens. Diga comigo, 3 jovens. Esses 3 jovens escutam um decreto político, um decreto de um imperador, uma ação que era para ser obedecida à risca, que infringia completamente os parâmetros e o ditame da palavra de Deus para aquele que crê. Esses 3 jovens ouvem o decreto e eles tomam uma postura. Aleluia. Versículo de número 14, veja em tela cheia, leia comigo. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Versículo de número 18. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, respondeu eles, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Havia um decreto político, um decreto que infringia os parâmetros da palavra, e o povo de Deus, esses 3 jovens, eles se levantam e declaram o decreto de Deus. Aleluia. Quando você ouvir decretos deste mundo, decretos que infringem a ação de Deus, você tem que se levantar e proclamar os decretos de Deus. Postura. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga postura, posição. Você precisa se posicionar de que lado você está. Aleluia. Nós estamos vivendo dias que não importa se você é A ou B. O mundo precisa saber se você é de Deus, se você é do Senhor. Nabucodonosor, ele deu esse decreto porque ele não conhecia o Deus de Israel. Mas o Senhor estava tratando no coração de Nabucodonosor. Diga comigo, decretos antecedem declaração. No reino espiritual é assim, André. Deus dá a palavra, tem a norma, dá os decretos e espera que você tome postura, que eu tome posição. A postura não é apenas aleluia, glória a Deus. A postura é declarar os decretos de Deus. Aleluia. Você não está entendendo? Não vou dizer. Chega o Guilherme enfermo dizendo: pastor, estou muito enfermo. O médico disse que eu vou ter que fazer uma operação. Está certo? É o que o médico diz. Venha cá, eu vou dar os decretos de Deus. Disse Jesus: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E no meu nome, aleluia,
Pregaram o evangelho a toda criatura, em outras palavras, estou parafraseando, e ele disse: bendito seja o nome do Senhor, e eu lhes darei poder aos que creem no meu nome, poder sobre serpentes, escorpiões, sobre demônios, enfermidades. Bendito seja o nome do Senhor. Aí chega o Guilherme, eu começo a dizer: em o nome de Jesus você está curado, em o nome de Jesus você está curado. Mas o médico disse hoje: mas eu estou declarando os decretos de Deus. O Senhor decretou na sua palavra. O decreto descansa na palavra, na lei, e a igreja toma a postura de declarar os decretos de Deus. Os irmãos estão comigo? Daniel capítulo 4, o mesmo Nabucodonosor tem um sonho. Era Deus cercando Nabucodonosor, dá sonho, dá visão, e dá um sonho, e ele vê árvore. Ele era uma árvore. A árvore que é cortada, a árvore grande, esplêndida. Os vigilantes do céu vêm, descem, vê o orgulho dessa árvore e cortam essa árvore. Essa árvore era Nabucodonosor. Versículo de número 6 de Daniel capítulo 4, leia, toda a igreja. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem um sonho para mim. Nabucodonosor dá um decreto e diz: vocês vão ter que dizer o que eu sonhei. Claro, é só você me contar o que o Senhor sonhou. Não. Eu não tenho que dizer nada. Vocês têm que dizer o sonho que eu tive aqui na minha consciência. E quem não disser, vai morrer. Daniel se posiciona, roga ao Senhor dos céus e da terra, aleluia, em cima daquele decreto. Em vez de ele ficar com medo, em vez de ele correr para os cantos, ele vai para os pés do Senhor, clama ao Senhor e pede a revelação de como discernir aquele sonho e como responder ao decreto daquele imperador. O Senhor revela para Daniel. Quantos creem que Deus revela o oculto e o escondido? Levante a sua mão aos céus e diz: Espírito Santo, revela ao meu coração o que está oculto e escondido aos homens. Me dá discernimento de espírito. Me revela, Senhor, como me posicionar diante do que eu não sei ainda. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo de número 34 do capítulo 4 de Daniel. Aquele homem recebe a sentença no seu próprio sonho. Ele era esse homem orgulhoso. Deus o reduz à atitude e ao comportamento de uma besta, de um animal. E olha o estado que ele chega como interpretação final do sonho que Deus deu a Daniel, a Nabucodonosor também. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Na interpretação de Daniel, Deus falou através dos lábios de Daniel o decreto do céu. Ele disse: você vai virar besta, vai reduzir-se a um animal por causa do teu orgulho, mas depois que você se humilhar, oh glória, o teu decreto vai ser quebrado e o decreto de Deus vai se cumprir para a restauração da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel começou a declarar em cima dos decretos da Babilônia, os decretos de Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Daniel capítulo 4, versículo 34, leia comigo, a igreja. A fim daquele tempo, daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração a geração. Aonde estão os que vão declarar os decretos de Deus? Aleluia. A guerra, declare paz. Os inimigos estão cercando, eles estão derrotados. A enfermidade é para o fim, você diz: não é para a prova e para a glória de Deus. Eu decreto que na lei está escrito: o Senhor é quem me cura, e pelas suas chagas feridas eu fui curado. Santo
Santo é o nome do Senhor. Mas não é pensamento positivo não, porque sem conhecer a lei, os decretos são furados. Decretos estão respaldados na lei. Conheça a palavra e profetize os decretos de Deus. Diga comigo, decretos antecedem sinais. Diga comigo, decretos antecedem sinais. Veja em tela cheia. Decretos antecedem sinais. Pastor Moisés, na palavra de Deus, quando Deus determina decretos, ele chama os sinais e diz: sinais, entrem em ação. Para quê? Porque tem muita gente, Flavinha, que não crê, não entende o que Deus diz, não crê no que Ele afirma. Então Deus tem que dar sinais, para que o povo comece a entender. E quando o povo começa, alguma coisa está acontecendo, aí vai para a palavra e vê: assim diz o Senhor. Mas para nós que somos crentes, nós não precisamos de sinais. Nós temos a palavra. Nós temos a palavra, e nós cremos os decretos. Aquele que crê no Senhor não caminha por vista, caminha por fé. Não se baseia ou se basa naquilo que o povo diz. Ele vai no que a palavra diz. Aleluia. E declara a palavra. Os decretos de Deus são imovíveis. Um outro homem era Dário. No mesmo Império Babilônico. Outro homem que começa também dando decretos. Ele dá um decreto quando não era crente e dá um decreto depois que ficou crente. Aleluia. Primeiro decreto, Daniel capítulo 6, versículo 6. Diga comigo, Daniel capítulo 6, versículo 6. Leia a palavra de Deus. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Versículo de número ainda que segue, diz: todos os supervisores reais, prefeitos, os sátrapas, ou prefeitos de município, em outras palavras, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto, diga comigo, decreto, ordenando que todo aquele que orar, diga, aquele que orar, a qualquer Deus, a qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó Deus, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Censura. Dário, ele chega e dá um decreto de censura. Nem os que são do Deus de Israel, nem os que são dos outros deuses. Não quero ninguém orando a ninguém. Censura, mordaça. Está cancelado as redes sociais. A igreja está fechada. Ninguém vai agora. Está fechado tudo. É o meu decreto. Mas aquele que conhece a palavra, que conhece os decretos de Deus. No versículo de número 10 diz a palavra de Deus, capítulo 6 diz: quando Daniel soube o que o decreto tinha sido publicado. Leia em tela cheia, Daniel 6:10. Foi para casa, para a capela de oração na quarta-feira, para o quarto, para dentro do carro, para debaixo das cobertas, debaixo da cama, para um pé da árvore, para um lugar longe, escondido na cozinha do trabalho, aonde foi, buscou um lugar longe, como sempre fazia. E no andar de cima, ele tornou ainda mais público a sua oração, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Deus de Israel. Aleluia. Escuta o decreto do mundo e diz: você pode tirar a igreja, você pode tirar as redes sociais, você pode tirar a minha liberdade de ir e vir humanamente falando, mas nunca vai me fazer submeter-se. Eu vou continuar orando. Eu vou orando porque a oração conserta os decretos e desfaz os decretos do mal. Santo. Os olhos passam sobre o Brasil e nós vemos senhorinhas orando sobre a bandeira, chorando em todos os lugares, mais de 30 dias. Algumas pessoas dizem: me emociona, é tão lindo.
Quem conhece a palavra, quem vive sobre os secretos de Deus, a oração não é um chavão, a oração é um decreto do céu na terra. E ela precisa ser vista. Daniel se posiciona. A postura dele não foi roer as unhas, não foi dizer agora, meu Deus, como é que eu vou viver? Não, ele disse: eu vou orar, e vou orar, e vou orar, e que todos saibam que eu tenho vida de oração. E vou orar e orar. Daniel capítulo 6, verso 16. Pegaram Daniel e jogaram na cova dos leões. O decreto tinha sido dado, Daniel infringiu aquele decreto pelo seu posicionamento de oração, mas continuou firme e fiel. Dario não era convertido no seu coração. Pegou Daniel, colocou na cova dos leões, versículo de número 16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, te livre. Não é assim? Cadê o teu Deus? Tu não disse que Deus ia fazer isso na tua vida? Cadê? Nem fez. Zombam. Mas quem confia nos decretos de Deus, deixa zombar, deixa falar, deixa inventar coisa, deixa. Deus é o teu juiz, Ele é quem te justifica. Você não tem que justificar nada. Deus vai na frente, dobra os teus joelhos e clama, segue firme na palavra e deixa Deus mostrar que é Deus. Versículo de número 21 ao 22. No dia seguinte, aquele que havia decretado o mal chega até a cova, e quando chega lá na cova, esperando Daniel morto, ele se depara com um decreto maior do que o decreto dele. Aquele homem disse: ninguém vai orar, e Daniel disse: eu vou continuar orando. Bateu de frente contra o decreto mau. Aleluia. Versículo 21 ao 22 diz: Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente, porque no decreto da oração existe juízo e resposta. Deus, Ele ouve a minha causa, Ele julga e Ele responde. À vista de Deus, também contra ti não cometi mal algum. O Senhor livrou Daniel. Então o homem mau que deu aquele decreto mau, ele disse: está na hora de eu colocar no Adobe Video, eu tenho que editar, eu tenho que voltar lá no Word e colocar editar, eu tenho que editar esse decreto aqui, está errado, eu tenho que engolir, eu tenho que desfazer o que eu fiz, porque agora eu percebi que o decreto do céu governa a terra. O versículo 26 diz a palavra de Deus: estou editando um decreto para que em todos os domínios dos impérios os homens temam e reverenciem o Deus deste homem de oração, pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino, porque quem ora coloca o reino, quem ora traz o reino, quem se posiciona no decreto celestial e implanta o reino. Você vai orar e não vai ligar para ninguém. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não tem que dar explicação para ninguém. Diga: você não tem que dar explicação para ninguém, você tem que orar. Santo. Do versículo de número 27 ao 28, ainda continuou o imperador dizendo: Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Que sinal Dario veio? Ele viu o sinal do anjo pelo testemunho de Daniel, mas ele viu o sinal dos leões que não morderam e não mataram a Daniel. Diga comigo: os decretos vêm antes dos sinais. Quem confia nos decretos de Deus, Deus começa a trazer sinais. Pare de dizer: confirme, Senhor, confirme. Isso é conversa de quem não crê. Senhor, confirme. Você creia na palavra e nos decretos, e o Senhor, Ele evidencia. Santo,
Coloque-se de pé comigo, diga lei, decretos, declaração, postura. Outra vez, diga lei, decretos, declaração, postura. Diga outra vez, lei, decretos, declaração e postura. Diga no singular, lei, decreto, declaração, postura. Você não tem a palavra, Diogo? Então o que é que o Senhor diz acerca daquilo que Ele mandou você fazer? Sim, Senhor. Então comece a declarar a palavra de Deus, o que está escrito. Comece a declarar os decretos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu estou curado pelo poder do nome de Jesus. Embora todos eu me posicione, eu declaro os decretos de Deus. Aleluia! Eu declaro, mas não é só declarar não, irmão, é tomar postura. Postura não é apenas a posição de quem está firme. Não volte para o mundo. Não se posicione do lado da incredulidade. Não se posicione do lado da dúvida. Não é força do pensamento positivo, coisa nenhuma. É conhecimento da palavra e proclamação do que está escrito. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Essa é a ordem das nações hoje sobre decretos. A Constituição do Brasil, volta comigo. A Constituição do Brasil denota e coloca muito clara o que deve se fazer hoje na nação brasileira. Decretos estão sendo feitos e ouvimos nessa semana serem feitos em base à lei. O povo está indo para a rua declarando o que foi decretado. E eles não estão se movendo de frente aos lugares, não. Eles continuam posicionados com a postura. É a mesma sequência, em outras palavras, no reino espiritual. Quem quer na palavra, proclama a palavra, declara a palavra e se posiciona como quem crê e não como quem duvida. Na palavra. O Senhor visita a Babilônia em Ezequiel capítulo 2, versículo 1, é o último texto. Deus chega para um jovem de 17 anos, seu nome era Ezequiel. E ele chega para Ezequiel lá no rio Quebar. Ele fala com Ezequiel e no capítulo 2, versículo 1, olha o que ele diz, coloca em tela cheia, leia comigo. O Senhor disse a Ezequiel: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Decida de que lado você vai ficar, porque enquanto você não decidir, você não vai ouvir a minha voz. Está buscando ouvir minha voz? Eu não vou falar com você até que você se posicione no que eu disse. Então você vai ouvir a minha voz. Tome postura. O Senhor está falando conosco agora. Fale com o Senhor, são 8:01. Fale com o Senhor agora, você e Deus. Deixe essa imagem aí, filho do homem, põe-te em pé. Fique em pé, porque eu estou aqui e vou falar contigo. Santo Senhor, o Brasil está vivendo decretos. Nós estamos vivendo decretos e o povo está declarando os decretos. Muitos estão se posicionando, porque o que acontece na terra primeiro foi gerado no reino espiritual. Santo Deus, e nós agora, Deus amado, nos posicionamos. Deus, comece a orar comigo. Entre agora nesse momento de intercessão, já começa a orar agora. Depois nós passaremos aos outros passos agora. Pai, continue ministrando o nosso coração agora. Se posicione. Em nome de Jesus, nós damos ordens a enfermidades. E a maior enfermidade é a incredulidade. Se você quiser dobrar os joelhos, dobre os seus joelhos. Se você quiser andar na igreja, pode andar. Receba a palavra profética. Maná sobrecantará. Deus está falando com você, filho, filha. Eu te trouxe aqui nesta hora para dizer: posiciona-te em cima do que eu já falei, os decretos que eu já te dei. Santo, aleluia. Se não sabes o que eu te disse, volta, a palavra escrita. Oh Espírito Santo, te falta a palavra de oração porque te falta ler a Bíblia,
Te falta ler a Bíblia. E quando ler a Bíblia não busca saber o que eu tenho mandado fazer, falta-te então praticar, viver. Viva! Postura. Postura. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Ordenamos que toda enfermidade de incredulidade seja arrancada. No nome de Jesus nós lutamos. A igreja orando. Só no seu lugar, irmãos. Vem aqui à frente. Vamos orar aqui junto. Vamos orar aqui juntos. São 8h03. Nós temos horário para estarmos orando junto aqui. Venha no nome de Jesus. Vamos orar juntos. Continue ministrando, pastor Carlinhos. Pai, em nome de Jesus, repreendemos toda incredulidade. Você vai conseguir. Não é posicionamento positivo, não. É decreto de Deus. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Você vai vencer no amor de Deus. Por quê? Porque está escrito que ninguém vai nos separar do amor de Cristo, que está derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Ore. Em nome de Jesus, você vai deixar de ouvir essas vozes. Faça isso, faça aquilo. Quem determina os teus passos é o céu. Quando a terra está alinhada com o céu, você ouve os decretos, mas você se posiciona como cidadão dos céus na terra. Há uma igreja que vai permitir a marca da besta. Existem muitos cristãos que quando o anticristo aparecer, ou quando o governo dele se manifestar com a notoriedade que as escrituras dizem, muitos cristãos vão admitir este governo como um governo certo. Sabe por quê? Porque foram ensinados a se posicionarem totalmente aos decretos deste mundo, mas esqueceram que são cidadãos dos céus na terra. A igreja será perseguida, a igreja será odiada. Por quê? Porque odiaram a Jesus, porque odiaram o Evangelho. A igreja foi chamada para decretar os decretos de Deus. Deus, nesta hora eu oro, Deus, como se assim estivesse pregando para inúmeras pessoas. Não saia de frente dos quartéis. Não retroceda. Declare, igreja do Senhor, que é certo. Lute pela verdade. Proclame oposição dos valores do reino de Deus. Aleluia. Não é política. Reino de Deus nos leva a posicionar-nos diante do império da Babilônia, diante do império da Pérsia, seja qual for o império que for. Os decretos de Deus são paz, justiça, graça e amor. Vida no Espírito. Santo. Senhor, eu declaro, Deus, pelo poder do nome do Senhor, os meus filhos são abençoados. Os meus filhos são protegidos, a igreja é protegida, o rebanho é protegido, o rebanho é edificado, é fortalecido pelo poder do nome do Senhor. Quem vai retroceder é Satanás. A igreja avança no nome precioso de Jesus. Senhor, nós oramos pela vida da Liliana. Tieme, pede oração pelos seus pais e pelo seu irmão que testaram positivo para a Covid. Ore comigo. Senhor, nós colocamos a vida da Liliana, Senhor, nas tuas mãos. Da Lilian, Senhor, nas tuas mãos. Ore, abre os seus lábios e ore comigo. Te peço, Deus, agora, Deus, que o Senhor repreenda este vírus, Deus, da vida, Senhor, dos seus pais. Em nome de... A igreja ore em nome de Jesus, proclame, escute a palavra. Quem crê nos decretos, declara as declarações. Senhor, declaramos cura completa sobre os seus pais. Em o nome de Jesus nós oramos por fé. Damos ordem no reino espiritual, porque o reino espiritual não tem distanciamento. Nós podemos dizer, sai em nome de Jesus, e a pessoa está do outro lado do mundo e a cura chegar. No reino de Deus não há distâncias. Em nome de Jesus nós atamos os demônios pelo poder do nome de Jesus. Espíritos que querem promover divisão, e nós quebramos em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, espíritos imundos, nós te repreendemos em nome de Jesus. Não prevalecerás contra a igreja do Senhor.
porque está decretado que as portas do inferno não prevalecerão como a igreja. Então toma postura de igreja, posiciona-te como igreja, porque está decretado que o inferno não pode te vencer. Aleluia, Deus. Oramos pela Rejane, Senhor, por cura na sua coluna, que está com muita dor, também pelo pai do André. Colocamos, Senhor, nas tuas mãos. A irmã Luísa, Senhor, sobrinha também da Valda. A igreja orando, Senhor, agora. Toca ali, Senhor, a coluna da Rejane, traz cura completa pelo poder do nome do Senhor. Deus, nós declaramos cura sobre a vida do pai do André, no nome de Jesus. Só quem crê, quem declara, e só declara quem conhece os decretos, e só conhece o decreto quem ama e guarda a palavra. Santo é o nome do Senhor. Visita a Heloísa agora, Deus, esta criança, Deus, sobrinha da Valda. Repreenda o câncer desta criança, em o nome de Jesus. Repreenda agora, em nome de Jesus. Querido, nós temos minutos finais, continue orando. Oh Deus, o Senhor levou o Darcy de volta para o Brasil, para estar ao lado da sua esposa. Ele passou aqui em oração com a igreja e diz: pastor, volte para cuidar da sua esposa. E o Senhor está operando um milagre na vida dela agora. Completa a obra na vida da esposa do Darcy, no nome de Jesus. Repreenda aquele câncer do seu seio, do seu fígado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora nós oramos pelo Brasil. Igreja, ore comigo pelo Brasil agora. A igreja de Cristo não será conduzida pelo malfeitor, para um homem que venha quebrar os princípios do Senhor. Daniel viu Dario, Daniel viu Nabucodonosor, mas ele decretou e declarou os oráculos do Senhor. Liberdade sobre o Brasil, liberdade sobre o Brasil, liberdade sobre o Brasil, liberdade, um rebuliço, um movimento na nação brasileira, mas o Brasil é do Senhor Jesus Cristo.